Oi, potência! Você já teve aquele momento em que explodiu numa reunião e viu o respeito da sua equipe evaporar em segundos? Ou já ficou acordado às 3 da manhã se perguntando se realmente merece estar no cargo que ocupa? Talvez você já tenha demitido alguém achando que o problema era incompetência, só para descobrir depois que era a sua própria incapacidade de liderar aquela pessoa. Se você se reconheceu em alguma dessas situações, precisa ouvir o que eu tenho para te contar. Porque existe um freio de mão invisível que está sabotando a sua liderança. E a maioria dos líderes nem sabe que ele existe. Te chamo de potência porque você tem uma força incrível dentro de você, mas está dirigindo a sua carreira com esse freio de mão puxado. E sabe o que é esse freio? É a sua resistência em desenvolver a única habilidade que a inteligência artificial nunca vai conseguir replicar: a sua capacidade de liderar seres humanos através das emoções. Deixa eu te contar a história de Marina. Ela era diretora comercial de uma multinacional, MBA pela melhor escola do país, resultados financeiros que faziam os acionistas sorrirem. Marina era o tipo de líder que todos admiravam no papel, mas toda sexta-feira ela chorava. Por quê? Porque Marina vivia num estado constante de guerra emocional. Ela acordava ansiosa, passava o dia controlando cada reação, cada palavra, cada expressão facial. Acreditava que liderar significava ser uma máquina de eficiência sem falhas. Sua equipe a respeitava por medo, não por admiração. As pessoas faziam o mínimo necessário e corriam para casa. Marina tinha tudo que os livros de liderança dizem que você precisa ter, exceto uma coisa: inteligência emocional. E essa ausência estava custando caro, não apenas para ela, que estava desenvolvendo síndrome do pânico, mas para toda a empresa, que estava perdendo talentos como água escorrendo por um ralo furado. A história de Marina não é única, é a realidade de milhares de mulheres que acreditam que emoções são fraqueza, que vulnerabilidade é incompetência, que liderar é sobre ter todas as respostas o tempo todo. E essa crença está destruindo carreiras, relacionamentos e saúde mental. Em um mundo onde a inteligência artificial consegue processar dados mais rapidamente que profissionais gabaritados, o que sobra para nós humanos? O que sobra é exatamente aquilo que nos torna únicos: a nossa capacidade de conectar, inspirar, entender as entrelinhas e liderar outros seres humanos através das complexidades emocionais dele. Mas a maioria dos líderes está operando com uma deficiência emocional crônica. Eles conseguem ler um balanço financeiro, mas não conseguem ler o rosto de um colaborador desmotivado. Conseguem otimizar processos, mas não conseguem otimizar relacionamentos. Conseguem gerenciar números, mas não conseguem gerenciar a si mesmos quando a pressão aperta. E o pior, eles acham que isso é normal. Acham que liderar é sobre suprimir emoções e não sobre entendê-las e usá-las estrategicamente. Quantas vezes você já tomou uma decisão importante enquanto estava estressado, ansioso, frustrado, só para se arrepender depois? Quantas vezes você já perdeu um talento valioso porque não soube como motivá-lo adequadamente? Quantas vezes você já saiu de uma reunião sentindo que não conseguiu se comunicar da forma que queria? Agora, antes que você pense, lá vem mais um papo sobre sentimentos no trabalho, deixa eu te explicar o que a inteligência emocional realmente significa para um líder. Não é sobre ser bonzinho o tempo todo ou transformar o escritório numa sessão de terapia em grupo. É sobre eficácia, é sobre resultados, é sobre se tornar o tipo de líder que as pessoas escolhem seguir, não apenas obedecer. Inteligência emocional é a sua capacidade de reconhecer o que você está sentindo no momento exato em que está sentindo e usar essa informação para tomar decisões melhores. É perceber quando a sua ansiedade está influenciando uma negociação importante. É reconhecer quando a sua frustração está fazendo você ser mais duro com a sua equipe do que deveria. É entender quando o seu medo de falhar está te impedindo de tomar riscos que são necessários. Mas vai além disso. É também a sua capacidade de ler as emoções dos outros e usar essa leitura para se comunicar de uma forma mais eficaz. É perceber quando o colaborador
está desmotivado antes que ele peça demissão. É notar a tensão na sala durante uma apresentação e ajustar a sua abordagem em tempo real. É entender que por trás da resistência de alguém a uma mudança pode estar a sensação de medo, não necessariamente teimosia. Vou te dar um exemplo prático. Conheci um CEO que estava tendo problemas com seu diretor financeiro. Ele era tecnicamente brilhante, mas nas reuniões de diretoria sempre criava conflitos. O CEO estava considerando demiti-lo, até que decidiu agir com inteligência emocional na situação. Em vez de partir para o confronto, ele parou para observar. Percebeu que o diretor só ficava na defensiva quando o assunto era investimento em novas tecnologias. Decidiu ter uma conversa individual e descobriu que o diretor tinha medo de que a empresa gastasse dinheiro demais e acabasse com dificuldades financeiras, como aconteceu na empresa anterior onde ele trabalhava. O problema não era competência nem má vontade, era um trauma profissional não processado. O CEO conseguiu tranquilizar o diretor sobre a saúde financeira da empresa e estabelecer critérios claros para investimentos. Como resultado, o diretor se tornou um dos seus maiores aliados. A empresa deixou de perder um talento valioso. Essa é a diferença que a inteligência emocional faz. Ela te dá a capacidade de ver além do comportamento superficial e assim você passa a entender as motivações reais das pessoas. E assim você consegue interceder de forma muito mais eficaz. Aqui está o que mais me preocupa. A maioria dos líderes não apenas ignoram a inteligência emocional, como ativamente resiste a desenvolvê-la, porque acreditam que demonstrar consciência emocional os fará parecer fracos. Essa é uma das maiores falácias ainda vigentes na liderança moderna. Vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. É preciso muito mais força para admitir que você não sabe algo, para pedir ajuda quando necessário, ou para reconhecer que cometeu um erro, do que para fingir que você tem todas as respostas. E aqui está algo surpreendente. Líderes que conseguem ser autenticamente vulneráveis de forma apropriada criam conexões muito mais profundas e duradouras com as suas equipes. Eles inspiram lealdade genuína, não apenas obediência baseada em hierarquia. Deixa eu te contar sobre o Ricardo, diretor de uma startup em crescimento acelerado. Durante uma crise financeira séria, em vez de fingir que estava tudo sob controle, ele reuniu a equipe e foi honesto. Pessoal, eu estou com medo. Não sei se vamos conseguir passar por isso, mas sei que se conseguirmos será porque trabalhamos juntos. Sabe o que aconteceu? A equipe se uniu como nunca. Pessoas fizeram horas extras voluntárias, cortaram custos criativamente, trouxeram ideias inovadoras e a empresa saiu muito mais forte da crise. Isso tudo porque Ricardo teve coragem de ser humano. Isso deu permissão para que todos fossem humanos também. Agora compare isso com líderes que tentam manter uma fachada de perfeição constante. Eles acabam se isolando, perdendo conexão com as suas equipes e eventualmente se esgotando. Perdem a capacidade de tomar decisões claras, de inspirar os outros e de manter a perspectiva necessária para navegar por desafios complexos. Pense no custo disso. Não apenas o custo financeiro de contratar e de treinar novas pessoas, mas o custo em produtividade, em conhecimento perdido, em moral da equipe. Agora imagine se você pudesse reduzir esse turnover pela metade apenas desenvolvendo a sua inteligência emocional. Qual seria o impacto nos resultados da sua área? E algo ainda mais importante, o impacto na sua própria saúde e bem-estar. Líderes que não desenvolvem inteligência emocional frequentemente pagam preço alto em termos de saúde mental e física. Vivem em estado constante de estresse, têm dificuldade para desconectar do trabalho, desenvolvem problemas de sono, ansiedade e até depressão, porque estão constantemente lutando contra suas próprias emoções em vez de trabalhar com elas. É como tentar nadar contra a correnteza o tempo todo.
é exaustivo e insustentável. Por outro lado, líderes com alta inteligência emocional conseguem manter a sua saúde emocional mesmo em situações de alta pressão. Eles sabem como processar o estresse de forma saudável, como estabelecer limites claros entre vida pessoal e vida profissional e como buscar apoio quando necessário. Eles entendem que o cuidar de si mesmos não é egoísmo, é responsabilidade. Como você pode liderar outros se você não consegue liderar a si mesmo? Como você pode inspirar confiança se está constantemente em estado de pânico interno? Agora, deixa eu te falar sobre o elefante na sala, a inteligência artificial. Todos os dias surgem novas ferramentas que conseguem fazer coisas que antes só humanos faziam. Isso deveria te preocupar? Sim e não. Deveria te preocupar se você está baseando seu valor como líder apenas em habilidades técnicas que podem ser replicadas por máquinas. Mas não deveria te preocupar se você entende que a sua verdadeira força está na sua capacidade de liderar seres humanos. Máquinas podem processar dados, mas não podem inspirar sonhos. Algoritmos podem otimizar processos, mas não podem criar propósito. Inteligência artificial pode prever comportamentos, mas não pode tocar corações e mentes de forma que motive pessoas a darem o melhor de si. E aqui está a oportunidade. Enquanto outros líderes estão correndo atrás da próxima ferramenta tecnológica, você pode estar desenvolvendo a habilidade que nunca vai ser automatizada. Enquanto eles estão tentando competir com máquinas, você pode estar se tornando insubstituível por ser genuinamente humano. Mas isso requer uma mudança fundamental de mentalidade. Você precisa parar de ver emoções como inconvenientes que devem ser suprimidos e começar a vê-las como informações valiosas a serem processadas. Precisa parar de tentar ser perfeito e começar a ser autêntico. Parar de liderar através do medo e começar a liderar por meio da inspiração. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos de como isso funciona no dia a dia. Imagine que você está em uma reunião importante e sente a sua ansiedade aumentando. Um líder com baixa inteligência emocional vai tentar suprimir essa ansiedade e pode acabar tomando decisões precipitadas ou se comunicando de uma forma agressiva. Um líder com inteligência emocional desenvolvida vai reconhecer a ansiedade, entender que ela pode estar sinalizando que algo importante está em jogo e usar essa informação para se preparar melhor, fazer perguntas mais cuidadosas ou pedir mais tempo para analisar a situação. Agora, imagine um colaborador que vem até você claramente frustrado com o projeto. Um líder emocionalmente limitado vai focar apenas no problema técnico e tentar resolver rapidamente e tirar aquilo do caminho. Um líder emocionalmente inteligente vai perceber a frustração, tentar entender o porquê atrás dela, a desmotivação, a sobrecarga ou falta de clareza. E vai abordar tanto o problema técnico quanto a questão emocional subjacente. A diferença nos resultados é inegável. No primeiro caso, você resolve o problema imediato, mas pode criar problemas maiores no futuro. No segundo caso, você não apenas resolve o problema, como fortalece o relacionamento e previne problemas posteriores similares. Desenvolver a inteligência emocional não é fácil nem rápido. Não é algo que você aprende num workshop de final de semana ou lendo um livro de autoajuda. É um processo contínuo de aplicação prática, de autoconhecimento e refinamento conforme usa a inteligência emocional cotidianamente. Isso não é frustrante, é libertador. Significa que você sempre terá a oportunidade de se tornar um líder melhor, mais eficaz e mais potente. Eu vou te dar algumas estratégias práticas para começar hoje mesmo. A primeira é a prática da pausa consciente. Antes de reagir a qualquer situação emocionalmente carregada, dê a si mesmo alguns segundos para respirar e perguntar: o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? Qual é a resposta mais construtiva que eu posso dar?
Parece simples, mas essa pequena pausa pode transformar completamente a qualidade das suas interações. Em vez de reagir automaticamente, você passa a responder conscientemente. A segunda estratégia é desenvolver a curiosidade emocional. Em vez de julgar as suas emoções como boas ou ruins, tente entendê-las como informações. Se você está ansioso antes de uma apresentação importante, pergunte-se: o que essa ansiedade está tentando me dizer? Eu preciso me preparar melhor? Ou será que eu estou colocando muita pressão sobre mim mesmo? A terceira é praticar a escuta empática. Quando alguém está falando com você, principalmente em situações emocionalmente carregadas, tente ouvir não somente as palavras, mas as emoções por trás das palavras. Que necessidades não atendidas essa pessoa pode estar expressando? Que medos ou preocupações podem estar influenciando a sua comunicação? E aqui está o fundamental. Inteligência emocional não é sobre eliminar conflitos ou ser bonzinho o tempo todo. É sobre ser eficaz nas suas interações humanas. Às vezes significa ter conversas difíceis, significa estabelecer limites claros e às vezes discordar de forma respeitosa, mas firme. A diferença é que líderes emocionalmente inteligentes fazem essas coisas de forma que preserve relacionamentos e promova crescimento em vez de destruir conexões e criar ressentimento. Eles sabem como dar feedback difícil de forma que a pessoa se sinta desafiada e não atacada. Sabe como estabelecer expectativas claras, sem soar autoritários. Sabem como discordar de ideias sem desrespeitar as pessoas. Deixa eu te contar sobre a Fernanda, diretora de RH que precisava demitir um gerente que não estava entregando resultados. Em vez de simplesmente chamar a pessoa e comunicar a decisão, ela usou a inteligência emocional para tornar o processo mais humano. Ela reconheceu que a demissão seria um choque emocional para a pessoa. Então preparou a conversa cuidadosamente. Começou reconhecendo as qualidades do gerente. Explicou claramente onde os resultados não estavam sendo alinhados com a expectativa e ofereceu apoio para a transição. O resultado, a pessoa saiu da empresa sem ressentimento, manteve uma boa relação com a Fernanda e até indicou candidatos qualificados para outras áreas. Compare isso com demissões mal conduzidas que geram processos trabalhistas, comentários negativos nas redes sociais e danos à reputação da empresa. Agora vamos falar sobre algo que pode ser controverso: o papel das emoções nas tomadas de decisão. Durante muito tempo fomos ensinados que decisões racionais são sempre melhores do que decisões emocionais. Mas pesquisas recentes em neurociências mostram que isso não é verdade. Nossas emoções contêm informações valiosas que nos alertam sobre riscos que a nossa mente consciente pode não ter percebido. Nos sinalizam quando algo não está alinhado com os nossos valores. Nos ajudam a avaliar o impacto humano das nossas decisões. Líderes emocionalmente inteligentes não ignoram suas emoções na tomada de decisão. Eles as usam como uma fonte adicional de informação. Perguntam: o que o meu instinto está me dizendo sobre essa situação? Que preocupações emocionais eu tenho que devo considerar? Como essa decisão pode afetar emocionalmente as pessoas envolvidas? Isso não significa tomar decisões baseadas apenas em emoções, mas sim em integrar informações emocionais com análise racional para tomar decisões mais completas e eficazes. E aqui está um mito que eu preciso destruir, que a inteligência emocional torna você mole ou menos competitivo. Na verdade, é exatamente o oposto. Líderes emocionalmente inteligentes são frequentemente mais eficazes em alcançar resultados, porque conseguem mobilizar pessoas de forma mais eficaz. Conseguem negociar melhor os acordos porque entendem as motivações e preocupações de todas as partes envolvidas. Conseguem implementar mudanças com menos resistência porque sabem como comunicar de forma que as pessoas se sintam incluídas e valorizadas. Conseguem manter equipes produtivas mesmo em períodos de alta pressão porque sabem como gerenciar o estresse coletivo. A inteligência emocional amplifica a competência técnica e a orientação para os resultados. É como ter um multiplicador que torna todas as suas outras habilidades mais eficazes.
Agora deixa eu te falar sobre algo que eu observo frequentemente. Líderes que começam a desenvolver inteligência emocional, às vezes caem na armadilha de querer consertar as emoções de todos. Aprendem sobre empatia e acham que seu papel é resolver todos os problemas emocionais da equipe. Mas você não é responsável pelas emoções dos outros. O seu papel como líder emocionalmente inteligente é criar um clima onde as pessoas da equipe se sintam seguras para processar as suas próprias emoções, oferecer apoio quando apropriado e demonstrar uma forma saudável de lidar com desafios emocionais.